Graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui juntos. É uma alegria muito grande, é uma satisfação muito grande ter esta oportunidade, este privilégio de estar entrando no recesso do seu lar, através do seu smartphone, através do seu aparelho de TV, enfim, através desse instrumento que você faz a consulta, pesquisa e assiste seus filmes através do YouTube, Netflix e assim sucessivamente. Mas é uma alegria muito grande estar tendo essa oportunidade de falar um pouco a respeito da importância de se viver de dentro para fora. E eu preciso entender que a nossa vida, ela é movida por várias situações, sonhos, planos, projetos, compromissos, desejos, mas para que tudo isso ela possa ter o seu devido resultado, conforme aquilo que a gente traça, pensa, deseja, necessita, eu preciso de motivação pessoal. E eu gostaria, nesta oportunidade, daqui a pouquinho, começar falando sobre eram 10, mas são 11 dicas de motivação pessoal. Mas antes eu gostaria de falar o seguinte: eu sou psicanalista, analista clínico, eu assistencio, eu faço acompanhamento terapêutico, psicanalítico em pessoas que estão envolvidas com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, estão com desequilíbrios comportamentais, doenças psicossomáticas. Eu sou esse terapeuta que você precisa. Se você quiser e necessitar de ajuda, você pode entrar em contato comigo. Eu atendo em São José do Calçado. Em Bom Jesus de Itabapoana, eu atendo às terças e quintas-feiras na clínica, no Centro Integrado de Saúde Assis. Terça e quinta-feira. Você pode me encontrar ali. Você pode me encontrar nesses três estabelecimentos. Você pode me encontrar através também aqui do YouTube, aqui nesse canal Mensagens Edificantes. Também você pode me encontrar no Instagram, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp. Você pode me encontrar e a gente pode redirecionar você para uma consulta de mapeamento emocional. Outra coisa, nos ajude, se você ainda não fez a sua inscrição, se inscreva no nosso canal Mensagem Edificante. Aí à sua direita, assim, embaixo, assim, está lá escrito inscrever-se, clica ali. À sua esquerda está lá escrito lá assim, curta, comentário, faça o seu comentário daquilo que você vai ouvir, daquilo que você vai participar. Tá? Esse encontro de dentro para fora tem o objetivo de direcionar você no rumo certo. Viver de uma forma condizente com aquilo que você deseja, com aquilo que você necessita e com aquilo que você busca. Então eu gostaria de falar sobre essas 11 dicas de motivação pessoal. Eu sempre uso a referência bíblica, a Bíblia, que é o manual de vida. Através da Bíblia você conhece pela palavra o que foi, o que é, o que vai ser. Então ela é o livro mais atualizado. E tem gente falando aí que ela precisa ser atualizada, não sei como. Não tem como atualizar. Acho que o mundo precisa ser atualizado pela palavra. E não a palavra por causa do mundo. Então eu gostaria que você atentasse sobre isso. Também eu sou pastor evangélico, eu sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida aqui em São José do Calçado. Então eu gostaria de falar sobre as 11 dicas de motivação pessoal. Eu gostaria de ter como texto referência no livro da carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 4, nos seus 4 versículos a partir do 10º, que diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado,
De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E o versículo 13, mais conhecido de todos: tudo posso naquele que me fortalece. Então, o apóstolo Paulo era um homem centrado, com entendimento, vivia de dentro para fora, porque ele aprendeu a lidar com as situações adversas e favoráveis. E o grande problema nosso é que a gente não está sabendo lidar nem com as coisas contrárias e nem com as coisas favoráveis, situações favoráveis. Mas vamos estar junto, vamos lá. Apresentar comportamentos saudáveis e intercambiáveis com suas metas está diretamente ligada à automotivação. A motivação, ela está atrelada a ter uma boa autoestima, amor próprio, que vão traduzir no equilíbrio emocional, evidenciando assim o sentimento interno e individual de satisfação deste indivíduo. Esse fator, ele contribui para a elevação do bem-estar, além de aumentar o sentimento de prazer, competência, autodeterminação da pessoa. Então, outra coisa, você nunca vai ter motivação se você não tiver objetivo, se você não tiver um sonho, se você não tiver uma meta. Não é ser sonhador, mas ter sonhos. Sonhador só sonha e se frustra porque ele não consegue realizar nada, porque ele não tem tempo para fazer isso, para transformar sonho em realidade. Não seja sonhador, tenha sonhos. Ter um objetivo a ser alcançado é sempre importante para se manter motivado, para isso aquecer dentro de você. Isso inclui, por exemplo, uma meta a ser cumprida no trabalho, uma conquista de um imóvel, de um automóvel, da família, construção de família, uma viagem há muito tempo planejada e por aí vai. Tudo isso pode fazer parte da motivação extrínseca, aquilo que te motiva, aquilo que você tem para chegar, alcançar, a qual está relacionada a fatores externos. Algumas atitudes também, elas contribuem para uma maior motivação pessoal. Então veja lá, as 11 dicas para alcançar objetivos e driblar os problemas. Primeira dica: acredite em você. Antes de tudo, acredite em si mesmo. Só é possível desenvolver um bom trabalho e atingir metas se você tiver compreensão e clareza sobre a sua capacidade de realização. Ei, tem gente que fala assim: não, eu acredito em Deus, mas ele não acredita nele. Então ele não consegue chegar, dar passo quase que nenhum. Por quê? Porque se Deus diz, vai, e diz, não posso, não tenho condições, quem sou eu para isso? Ele nunca vai dar passos de fé e passos de vitória. Por quê? Porque ele não acredita nele. Então, primeiro passo, primeira dica, você tem que acreditar em você. Segundo passo, são os 2 passos mais importantes: acredite em Deus. Acreditar em Deus é tudo o que a pessoa precisa para que haja o sincronismo necessário para se ter a força de superação e alcançar a capacitação consciente de que tudo será possível. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Isso abrange todas as esferas da nossa vida. Então, 2 pontos importantes: acreditar em Deus e acreditar em você mesmo. Acreditar em Deus se faz necessário, pois a pessoa precisa de amor, precisa de paz no coração, para que haja a implementação dos sonhos a serem realizados, sonhos realizáveis. Então eu preciso 2 pontos importantes, 2 dicas importantíssimas. Esses 2 pontos são essenciais, são fundamentais: acreditar em você e acreditar em Deus. Se você acreditar em você e não acreditar em Deus, pouca coisa você vai alcançar. Se você acreditar em Deus e você não acreditar em você, pouca coisa você vai atingir. Você precisa acreditar em você, você precisa acreditar em Deus. Paulo, ele diz: eu posso, acreditando nele, todas as coisas naquele, acreditando em Deus, que me fortalece. Então, acreditar em você e acreditar em Deus são os 2 pontos fundamentais
Dicas fundamentais para se viver uma vida de qualidade, vitoriosa. Terceira dica, tenha sonhos. Não seja sonhador, mas tenha sonhos. O que mantém uma pessoa motivada são os seus sonhos. Eles são combustível para a busca dos objetivos. Reflita sobre sua vida e observe se os seus sonhos estão em primeiro plano e se você está lutando por eles. Não adianta sonhar e não lutar por eles. Estabelecer planos, metas. Você precisa estabelecer isso. Você precisa ter essa consciência de que eu preciso ter os sonhos, eu preciso estabelecer os meus objetivos e metas para a realização desses sonhos. A quarta dica, você não pode desistir. Não desista de lutar. Por mais que a batalha seja árdua, não fuja dos desafios. Portanto, supere o medo, supere as incertezas. Para conseguir ultrapassar barreiras, o conhecimento e a preparação são essenciais na conclusão das grandes etapas dos projetos que você estabeleceu. Sendo assim, arrisque e sempre esteja consciente da sua competência e consciência de que Deus está te ajudando. Não faça as coisas aleatoriamente, faça com a ajuda de Deus. Quando Deus fala assim, eu te ajudo, Ele ajuda orientando, Ele ajuda encaminhando, Ele ajuda direcionando, Ele ajuda mostrando o que você deve fazer, como você deve reagir. Por isso Ele é o nosso ajudador, para nos orientar, para nos direcionar, tá? Então, faça isso. Quinta dica, aprenda com os erros. Os erros tornam o indivíduo mais experiente e atento com relação a novas situações que elas vão se deparar dentro de você, fazendo com que essa experiência se converta em aprendizado. Não, isso eu não faço mais. Não, isso aí se cometa. Portanto, não se bloqueie diante de uma falha, mantendo foco e seguindo em frente. Qual o problema do bloqueio quando você reconhece uma falha? É quando você transforma essa falha numa culpa, você começa a adquirir, nutrir o sentimento de culpa. O sentimento de culpa te bloqueia, faz você abortar missão, abortar sonhos, abortar projetos, abortar objetivos, às vezes estão próximos a serem realizados. E por causa da falha reconhecida, mas por causa da nutrição dessa falha como culpa, você põe tudo a perder. Então, reconheça a sua falha, mas mantenha o foco e siga em frente. Falhei agora, mas não vou falhar depois. Eu preciso reconhecer, mas não nutrir sentimento de culpa. Sexta dica, realize atividades que fazem você feliz. A melhor maneira de driblar a falta de motivação é fazer coisas que proporcionam bem-estar. Faça uma lista de atividades que você gostaria de realizar e comece a praticá-las. O nosso corpo precisa de movimento. Você vai precisar perceber que aos poucos você vai se sentir mais motivado, determinado a realizar todas as suas tarefas com o mesmo ânimo e excelência. Então, movimente-se, não fique parado, não entre na zona de conforto. Sétima dica, seja otimista e exercite a sua fé. Ser otimista e encarar os desafios com firmeza e disposição contribui para que boa parte da jornada que você estabeleceu seja percorrida. Você precisa ter isso aí. Dessa forma, procure direcionar suas atitudes e perspectiva para os pontos positivos, fazendo do pessimismo uma palavra inutilizada em seu vocabulário. Ei, eu preciso ter este foco. Não fuja desse foco. Me faz lembrar agora de um discípulo que estavam juntos num barco, porque Jesus mandou que eles atravessassem para o outro lado, enquanto que ele estava despedindo a multidão. Depois ele foi para o monte orar, e aí de madrugada eles estavam lá e de repente vem Jesus por cima das águas, e todos aqueles discípulos foram tomados de um pavor a ponto de exclamarem: é um fantasma, socorro, é um fantasma. Olha só, começaram a acreditar até em fantasma por causa do medo. E aí Jesus disse: não tem mais, sou eu. Pedro, na sua impulsividade, ele disse: Senhor, se é tu mesmo, ordena-me para que eu vá a teu encontro por cima das águas.
E Jesus disse: vem. Olha só, Pedro teve a revelação da palavra, Deus lhe deu a palavra, e Pedro foi convidado, por sugestão dele mesmo, a enfrentar as circunstâncias, ou seja, vento forte e tempestade, as ondas. Pedro começou a caminhar. Quando ele estava próximo de Jesus, ele perdeu foco em Cristo e começou a dar atenção às circunstâncias. O que aconteceu? Ele começou a afundar. Ei, se você perder o seu foco, você afunda. Nada dá certo. Mantenha o seu foco. Creia que Ele vai estar com você e Ele está com você em toda e qualquer situação. Certo? 8ª dica. Estabeleça metas. Pensar com otimismo, com fé, com esperança e sentir-se bem são impulsionadores para que a motivação esteja presente. Porém, é preciso colocar em prática tais emoções. Exercite. Não deixe no travesseiro. Saia. Para que isso seja possível, relacione suas prioridades, bem como as tarefas e os respectivos prazos. E não esqueça de colocá-los em sistema de passos para que você perceba a evolução de cada tarefa cumprida. Assim, será mais fácil visualizar tudo o que precisa ser feito. Ei, sonha, a gente sempre sonha no travesseiro. Às vezes sonha acordado, sonha deitado, mas eu preciso colocar em prática, eu preciso exercitar, colocar em movimento, fazer acontecer isso. Eu acreditando em mim mesmo, eu acreditando em Deus, eu vou receber motivação tal, porque tem um alvo a ser atingido, um sonho a ser realizado, então as motivações elas vão surgir e eu vou ter em Deus a criatividade necessária para a realização dos meus sonhos, dos meus objetivos. Então, creia naquilo que você está ouvindo. Nona dica: reclamações, não reclame. Porque as motivações bloqueiam sua motivação. Reclamar da situação não vai resolver o problema. O primeiro passo para a solução é optar pela mudança de comportamento, analisando o que está errado e quais são as alternativas para solucionar a questão. Externar as dificuldades só vai atrasar você na reversão desse quadro contrário. 10ª dica: reflita. Reserve tempo para refletir sobre as atitudes, as conquistas, os fracassos, os próximos passos. Essa análise ela é crucial para que você possa constatar se os seus objetivos estão alinhados com as suas ações, de forma que você possa redirecionar seus esforços para o que realmente você está almejando. 11ª dica: comemore as conquistas. É importante ter a consciência dos resultados obtidos. Assim sendo, celebre suas vitórias e permita que a sensação de dever cumprido e metas alcançadas possam permear continuamente dentro de seu ser. Todas essas atitudes otimistas e emoções precisam ser trabalhadas, sua fé, desenvolvendo assim as habilidades necessárias para se alcançar os objetivos, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional, quanto na vida familiar, quanto na vida social. Eu preciso ter esses objetivos. Então, essas dicas elas estão aí para você. Agora, dessas 11 dicas, as duas mais importantes, dentre as outras que são importantes, a partir dessas duas, acredite em você, acredite em Deus. Se você assim o fizer, os sonhos começarão a ser transformados em realidade. A motivação lhe dará a criatividade necessária para você superar, vencer, saltar o obstáculo, romper com as dificuldades, enfrentar os desafios, e você será uma pessoa vitoriosa, porque você está tendo a habilidade interior de lidar com o seu exterior. Os seus olhos podem levar a motivação ao fracasso. Então, foque, direcione os seus olhos para aquilo que vai te dar
a impulsão para você prosseguir. Se você começar a olhar para as circunstâncias, se você começar a olhar para as dificuldades, você vai se retrair, você vai pensar em recuar e você vai parar na sua jornada, na sua caminhada. Então, mantenha-se firme. Eu vou estar orando por você, Pai, no nome de Jesus. Eu quero abençoar todos esses que participaram deste encontro de dentro para fora e que eles sejam alcançados, que eles sejam abençoados e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Obrigado, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Eu quero te agradecer por você estar ter esse tempo conosco, dado essa oportunidade para eu estar falando com você, você está me ouvindo, me assistindo, mas se Deus quiser, na próxima semana vamos estar de volta. Mas é importante, absorva essas dicas, planeje, avalie, tenha fé, exercite, acredite em você, acredite em Deus, e você verá que muita coisa vai acontecer e o nome do Senhor será glorificado na sua vida, tá? Deus te abençoe, rica, poderosa e abundantemente.